Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. E o tema do vídeo é função logarítmica. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo sobre este tipo de função. Lembrando que aí na playlist Matemática Aplicada nós já falamos sobre as funções polinomiais do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, das funções polinomiais do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, falamos das funções exponenciais e agora vamos fechar o nosso estudo de funções falando sobre as funções logarítmicas. E aí nós vamos ver que há uma clara relação da função logarítmica com a função exponencial, tá certo? Então a gente vai conseguir resolver melhor alguns probleminhas que lá em função exponencial a gente fez por estimativa. Não sei se você vai lembrar, mas aqui a gente vai estar comentando algumas situações semelhantes para você entender qual a utilização dos logaritmos, tá certo? Então, nesse vídeo aqui nós apresentaremos a definição logarítmica e algumas propriedades básicas que eventualmente podem vir a ser usadas por nós. É sempre bom você saber propriedades porque elas vão te ajudar a resolver alguns probleminhas mais intrincados. Muito embora o nosso objetivo aqui é ir direto para o comportamento gráfico, ou seja, o comportamento gráfico ele vai nos ajudar a entender fenômenos, né, onde o logaritmo modela aquele fenômeno e aí a gente vai conseguir responder perguntas ali dentro, tá certo? Se você quiser um estudo um pouco mais aprofundado, existe uma playlist aí minha chamada Matemática no primeiro ano do ensino médio, lá eu deduzo as propriedades, né, faço bastante exemplos envolvendo ela, manipulação de algébra e tudo mais. O nosso foco aqui vai ser mais objetivo para ir direto para a análise de fenômenos envolvendo logaritmo, certo? Então, vamos ao vídeo. Definição de logaritmo. Temos o seguinte, ó. Chamamos de logaritmo de b na base a, representado por log de b na base a, o valor x tal que a elevado a x é igual a b. Isto é, o log de b na base a vai ser x se e somente se, quando eu elevar o a esse valor x aqui, eu volto para o b. Isso quer dizer o quê? Que há uma clara relação entre o logaritmo e a exponencial. Tá certo? Então a gente usa um para complementar o outro. Beleza? Por exemplo, log de 8 na base 2 vale 3. Por quê? Porque 2 ao cubo ó, vale 8. Então é como se eu estivesse falando de uma forma exponencial. Só que a nossa variável agora vai passar a estar em outro local. Agora a gente está interessado no valor de x. Porque quando a gente é exponencial, a gente é assim. 2 ao cubo. Então, a nossa variável aqui, que a gente chamava de y, né? 2 ao cubo, né? Aqui seria o x. Então, 2 ao cubo daria 8. Então, a gente estaria interessado em calcular esse cara. Agora, a gente vai ter o quê? Vai ter esses indivíduos aqui que quer calcular exatamente esse 3. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a x igual a 8. Então, agora a gente está interessado em calcular x. Só que aí a gente usa esse recurso aqui de escrever desta forma, né? Aqui, para a gente poder calcular esse x, que é um expoente lá da exponencial. Isso vai ficar mais claro, parece ser um pouco confuso de início, mas a gente vai ir compreendendo à medida que a gente for estudando. Aqui eu coloquei algumas propriedades básicas semelhantes ao que eu fiz lá na parte de função exponencial, quando nós começamos o estudo, certo? Essas propriedades serão úteis, como eu falei, em alguns momentos. Né? Será mais interessante utilizar uma propriedade dessa do que fazer as contas diretamente, certo? Da definição aqui assim. Essas propriedades levam em conta essas restrições aqui. O A, o B e o C serão valores reais positivos, com o A diferente de 1. Né? E o X e o Y serão valores reais. O X ele vai ser positivo quando ele aparecer aqui. E o Y ele vai ser qualquer valor real. Certo? Se precisar, eu faço algum ajustezinho aqui, comentando dentro de alguma propriedade, porque né, pode ser que em alguns casos o C também vai ter que ser diferente de 1. Não é? Então a gente vai ter isso aí. Bom, a primeira propriedade nos diz que o logaritmo de 1 em qualquer base A, exceto, claro, A igual a 1, vale 0. Então, por exemplo, o log de 1 na base 3 vale 0. O log de 1 na base meio vale 0. O log de 1 na base 0,1 vale 0. Por que que isso é verdade, gente? Porque observe, ó, 1 é o quê? É 3 elevado a 0, ó. Se a gente transformar o logaritmo nessa forma para essa, a gente vê que claramente a propriedade tem tudo a ver com a propriedade que a gente viu lá de exponencial. Certo? Então você não vai precisar ficar decorando essas coisas. Se você esquecer, você faz uma continha e volta lá no exponencial, que eu acho que é mais fácil um pouco. Né? Aqui, segunda. Log de A na base A igual a 1. Claro, o A não pode ser 1. Então, log de 2 na base 2, 1. Log de 2 sobre 5 na base 2 sobre 5, 1. Log de 0,2 na base 0,2, 1 também. De novo, por que
aqui nós temos 1? Porque A é igual a A elevado a 1. Ó. Se a gente transformar isso aqui no exponencial, passando esse A para cá, então A ele vira uma potência de x, ou é isso, né? O A aqui, que é a base do logaritmo, vira uma potência de x, sendo igual a esse cara, a gente tem exatamente essa mesma propriedade aqui, só que lá no campo das exponenciais. Tá certo? Segunda propriedade que a gente tem é o seguinte, que a gente pode pegar uma potência desse carinha aqui, né? Ele é chamado, por seu nome, de logaritmano. A gente pode pegar uma potência dele e correr essa potência multiplicando o valor do log. Aqui eu botei o log de 16 na base 2, a gente vai calcular de duas formas. Uma direta e uma usando a propriedade. Observe, ó. Log de 16 na base 2 é 4, pois 2 à quarta é 16. Você vai precisar decorar isso? Não. Você pode usar uma calculadora para calcular esse logaritmo. Tá certo? Então, se você leva 2 à quarta é 16. Então pronto, esse é o valor desse log aqui. Mas eu poderia ter feito esse cara de outra forma. Ó. Log de 16 na base 2. 16 é quem? É 2 à quarta. Se eu fosse fatorar, né? É só a gente pegar aqui, como é que é a fatoração, né? Botar aqui no cantinho, ó. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 a 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Tá certo? Só que a gente pode fazer o seguinte, ó. O 4 a gente passa descendo aqui, porque ele é uma potência de 2, então vai ficar 4 log de 2 na base 2. Só que log de 2 na base 2, que é o log de A na base A, vale 1. Então vai ficar o quê? 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, ou você faz assim, direto à definição, fatora, né, você colocaria aqui, né, chamaria aqui de x, então você teria 16 igual a 2 elevado a x. Aí você fatoraria aqui 2 à quarta igual a 2 a x, pronto. X daria 4. Né? Você poderia fazer assim também. Ou você faz por meio desta propriedade aqui. Tá certo? Você fatora esse cara, desce e aí usa essa propriedade básica que diz que o log de um cara na base, né, na mesma base, vale sempre 1. Olha, o logaritmo tem uma propriedade interessante. Ele consegue transformar produtos, o log de um produto, na soma dos logs de cada um dos fatores. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Ó. Log de 8 na base 2 vale 3. Por quê? Porque 2 ao cubo vale 8. Só que eu poderia calcular isso aqui assim. Log de 4 vezes 2 na base 2. Por quê? Porque 4 vezes 2 dá 8. Certo? Só que ao invés de eu calcular isso aqui dessa forma, eu vou pegar assim, log de 4 na base 2 mais log de 2 na base 2. Aí é muito fácil, ó. Log de 4 na base 2 é quanto? 2. Porque 2 ao quadrado dá 4. Então aqui dá 2. Log de 2 na base 2 dá 1. Ó. 1 mais 2, 3. Então nós chegamos, né? Deixa eu só copiar aqui bonitinho, para muito pequeno, né? 2 mais 1, 3. Tá certo? Então perceba que, né, a gente aqui, novamente, o 4 aqui, por que eu sei que, né, fazer só essa continha aqui no cantinho, que às vezes complica um pouquinho nesse começo. Ó, log de 4 na base 2 vale x. Aí você vai fazer o quê? 4 igual a 2 elevado a x. Qual é o número que elevado a 2 dá 4? Necessariamente o x tem que ser 2, tá certo? Por isso que deu 2 aqui, beleza? A gente pode também transformar uma divisão em uma subtração. Então, o produto de dois indivíduos aqui dentro do log, no logaritmando, que a gente chama assim, foi transformado em uma soma. Aqui a divisão vai ser transformada em uma subtração do de cima menos o log do de baixo. Então, ó, log de 27 sobre 9 a gente poderia fazer tranquilamente assim, ó, log de 3 na base 3, que daria 1. Porque 27 sobre 9 dá 3. Log de 3 na base 3 dá 1, porque log de A na base A dá 1. Só que a gente poderia fazer assim, ó. Isso aqui seria o log de 27 na base 3 menos o log de 9 na base 3. Aí ele pergunta, qual potência de 3 dá 27? 3 elevado a quanto? 3 ao cubo. Qual potência de 3 aqui dá 9? 2. 3 menos 2, 1. Então você chega no mesmo valor, 1. Tá certo? Então propriedades aqui nesse caso, você usa quando for conveniente. Beleza? E aí nós temos uma propriedade bem interessante que é chamada de mudança de base. Tá certo? Que é quando você tem um logaritmo
numa certa base, mas por exemplo, não tem uma calculadora para calcular naquela base. Então você pode mudar para uma base conhecida. A gente faz isso muito porque algumas calculadoras só trabalham com base 10, mas você quer calcular um log na base 2. Então como é que você faz? Você tem que mudar da base 10 para a base, ou da base 2 para a base 10, né, que a calculadora tem. Então, ó, o que acontece? Essa propriedade diz que o log de B na base A vai ser o log de B numa certa base C. Nesse caso, C também não pode ser 1, porque ele está na base, né? Sobre o log de A na base C. Ou seja, você vai criar dois logs aqui, onde esse aqui vai ser o logaritmando do log de cima, esse vai ser o logaritmando do log de baixo, e você vai ter uma base C que entrou na história para lhe ajudar. Por exemplo, 16 e 8, eu vejo que eles têm uma relação com 2, né? Então imagine que eu saiba calcular o log desses dois caras na base 2. Então eu posso, né, fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser o log de 16, aí eu crio a base 2 sobre o log de 8 na base 2. Log 16 na base 2 é quem? 2 elevado a quanto dá 16? 2 a quarta. Então aqui em cima dá 4. 2 elevado a quanto dá 8? 2 ao cubo. Então essa resposta aqui deu 4/3. Ah, a pessoa pode dar número quebrado? Pode. Problema nenhum. Certo? A saída aqui, que é o x, pode ser qualquer valor real. Positivo, negativo. Não tem restrições nenhuma. Certo? Aqui tem muitas propriedades, gente. Logaritmo é um assunto que comumente, né, a gente acha difícil ao estudar, não vou mentir, né? Não é um assunto assim dos meus preferidos. Só que o que acontece? O nosso foco aqui ele será muito um foco baseado em situações e gráficos. Então, o que eu aconselho? Saiba usar bem uma calculadora científica, né, que é o foco aqui do curso, né, matemática para o subsequente, né, matemática aplicada para o subsequente, porque aí a gente vai trabalhar mais com situações práticas, probleminhas aplicados, tá certo? Cálculo direto, logaritmo. Então, nesse sentido, se você aprender a fazer essas continhas aqui na calculadora, não tem muito problema, não terá muito problema. A gente vai ter um videozinho aí falando, né, sobre como calcular logaritmos, né, em calculadoras aí, que podem calcular, né, em qualquer base, ou caso ela só tenha lá, por exemplo, a base 10, que é muito comum, né, a gente ensinar também como é que você usa uma calculadora, né, por meio dessa propriedade aqui para calcular numa outra base, tá certo? Que a mudança de base é essa última, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.